Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, doutora Alessa. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do curso que está acontecendo. Hoje teremos a presença da doutora Alessa Veiga, defensora pública em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. Seja bem-vinda, doutora Alessa, mais uma vez. Doutora Alessa é especialista em Direito Sanitário e Processual, ex-membro da Comissão Especializada em Execução Penal do CONDEG. Doutora Alessa hoje vai falar conosco sobre medida de segurança. Doutora Alessa, a palavra da senhora. Mais uma vez, seja bem-vinda em nome da Escola Superior. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui numa sexta-feira falando com vocês. Eu agradeço a presença de cada um. Eu sei que é muito difícil, né, a gente assistir um curso no meio da tarde, mas é um curso muito importante e que a gente vai trazer aqui e nós em todas as outras sextas-feiras a questão dos grupos de hipervulneráveis. Então, como eu falei para vocês na sexta-feira passada, existem vários tipos de vulnerabilidades, e quando essas vulnerabilidades se encontram, nós temos os grupos de hipervulneráveis. E a pessoa com transtorno mental ou com deficiência mental, que se encontra recolhida numa unidade prisional ou no manicômio, ela é uma pessoa hipervulnerável. E é um grupo no qual a Defensoria Pública tem que ter um cuidado especial, um cuidado específico sobre o tema. E aqui em Minas, a questão é um pouco mais complicada, né, do que talvez em alguns outros estados, porque aqui a gente tem as duas espécies de manutenção de pessoas com medida de segurança dentro de manicômio, tá? A gente ainda tem manicômio, que é o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, e a gente tem pessoas que cumprem medida de segurança dentro de unidades prisionais. O que seria, lógico, é ilegal, né? Mas nós temos esses dois viés e esse público, de repente, você está aqui, eu tenho 10 anos de defensoria, eu trabalhei em Governador Valadares, em Ribeirão das Neves, em Uberlândia. E nas 3 cidades que eu trabalhei, que foram todas sempre na área prisional, né, de execução penal, ou às vezes criminal, e em todas eu atendi pessoas com medida de segurança dentro de unidade prisional. Então, faz parte do nosso dia a dia. Nós temos um dado de 2 meses, mais ou menos, atrás, de mais de 200 pessoas que foram absolvidas, né, que receberam uma medida de segurança e que estão dentro de unidades prisionais comuns no estado de Minas Gerais. Eu fiz uns slides para vocês. O assunto ele não é fácil, ele é extremamente difícil. Eu não posso mais falar hoje sobre medida de segurança. Esse termo teria que ser substituído por medida terapêutica. Eu vou explicar tudo isso para vocês. E eu resolvi trazer o básico mesmo, o histórico da loucura, o histórico da medida de segurança, depois algumas especificidades da medida de segurança e, por fim, 3 fatores que eu acho de suma importância da medida de segurança. A primeira, o processo penal ele não é adequado para a pessoa com transtorno mental, porque ela não entende o processo. O segundo ponto é que o sistema de medida de segurança ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, e eu vou explicar isso para vocês aqui. E o terceiro ponto é que ainda que a gente ultrapasse um processo do qual ela não entende, e que ainda que a gente ignore que o sistema de medida de segurança não foi recepcionado pela Constituição, nós temos uma lei, que é a Lei Antimanicomial, que trata da questão das pessoas com transtorno mental, e ela derrogou o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. E a jurisprudência, ela é pacífica e robusta no sentido de ignorar a existência tanto dessa questão da não recepção quanto da lei antimanicomial. E eu vou trazer isso tudo para vocês aqui. Fiz uns resumos, uns slides para a gente entender. Trouxe fotos. Vai ser uma tarde bem prazerosa aqui para quem gosta de grupo de hipervulneráveis. Eu vou passar meus slides aqui. Qualquer coisa vocês colocam no chat
que eu paro ou volto para explicar para vocês. Vou abrir o chat aqui. Bom, então aqui, medida de segurança, que na verdade, depois eu vou explicar para vocês que a gente tem que substituir esse termo por medida terapêutica. Bibliografia. Existem inúmeros, dezenas, centenas de artigos científicos dentro do Google para pesquisa fácil, tá? Entretanto, em doutrina, nós não temos essa especificidade explicando corretamente todos os passos para a gente chegar nessa lei antimanicomial. Eu vou indicar para vocês 3 livros, um livro em específico, eu aconselho todos vocês terem. O livro do Haroldo Caetano, que é esse livro Loucos por Liberdade, Direito Penal e Loucura. Antes de começar a falar sobre bibliografia e os assuntos, eu uso o termo louco. O termo louco não é pejorativo, o termo louco é utilizado por todas as questões técnicas de saúde mental e também do direito dos especialistas no assunto. Eu fiz, inclusive, especialização em direito sanitário justamente em razão das medidas de segurança que eu atendi em Ribeirão das Neves. Eu tinha muito interesse em entender por que elas estavam ali e qual o desdobramento. Então, eu vou utilizar o termo louco, que é um termo adequado, tá? E vocês não assustem, que tem gente que fala, é pejorativo. Não é pejorativo. E o melhor livro que a gente tem de execução penal, assim, de medida de segurança, disparado, é o livro do Haroldo Caetano. O Haroldo Caetano, ele é promotor em Goiás, e ele tem uma história muito interessante, ele conta essa história no livro, né? Ele foi feito de refém numa rebelião que teve lá em Goiás, e nessa rebelião ele começou a verificar a questão das pessoas com saúde mental, com transtorno mental e que estavam presas ali. E ele ficou refém quase uma semana. E quando ele foi liberto, ele passou a trabalhar com essas pessoas e criou um projeto que chama Paili, depois eu vou explicar para vocês, e conseguiu acabar com o manicômio no estado de Goiás. Então, ele conseguiu a desinstitucionalização. Eu fui conselheira do CNPCP, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e eu fazia inspeções em Goiás. Então, eu pude ver com meus próprios olhos que não tem medida de segurança dentro de unidade prisional. Para não falar que não tem nenhuma, tinha 1 ou 2 casos no dia que eu fiz a visita em Aparecida de Goiânia. E não tem manicômio. Então, ele tem essa rede integrada, depois eu vou explicar para vocês, ligada à saúde, e ele explica tudo isso no livro dele. Esse livro, Loucos por Liberdade, ele não é um livro grande, ele explica o histórico, ele explica como que chegou no projeto, ele explica essa questão da não recepção, ele explica a questão da lei antimanicomial, né, que está em vigência e que derrogou o Código de Penal, de Processo Penal. Então, eu acho que é um livro que vale a pena, porque é um livro que não é extenso e que vocês podem entender toda essa questão da medida de segurança na nossa medida terapêutica. Os outros 2 livros, para quem quiser uma alternativa aqui, eu tenho um livro de uma jornalista, que é a Daniela Arbex, que chama O Holocausto Brasileiro. Ele vai contar a história de Barbacena. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Barbacena. É uma história que eu não conhecia, eu passei a conhecer aqui em Minas, depois de anos de defensoria, e eu não acho justo. Isso é uma história que todos deviam conhecer, porque nós tivemos um holocausto no Brasil e em Minas Gerais, tá? É um livro de uma jornalista, ele tem fotos, e é uma história, é um livro de história. Então, aconselho vocês lerem como uma leitura alternativa e não para aprender medida de segurança, que não tem medida de segurança. Outro livro muito interessante, aqui já para quem quer aprofundar um pouquinho mais no direito, é Loucos pela Vida, do Paulo Amarante, que aí ele vai falar da reforma psiquiátrica, que eu vou falar também um pouquinho para vocês, desde o começo, no Brasil e em todos os passo a passo, né? E ele é um livro bem profundo. Bom, passada aqui a indicação bibliográfica, fora isso, gente, se vocês não tiverem condições financeiras, né, de adquirir livro, tem artigos do Haroldo Caetano no Google, na internet, do Paulo Amarante, tem vários artigos, que nem eu disse para vocês, sobre medida de segurança. Eu tenho artigo também, tá bom? Bom, vamos começar aqui do histórico da loucura.
Na Idade Média, o louco, ele era considerado uma questão mágica e religiosa. Então, nós tínhamos os católicos indo até a casa para fazer exorcismo, e eles entendiam que a loucura ela tinha um significado místico, né? Mágico, religioso. Então, a gente não tinha essa divisão de louco infrator, de louco com doença psiquiátrica, a gente não tinha essa relação de doença, psiquiatria, medicina, louco e direito, tá? Então lá tinha uma rede de significados mágicos e religiosos. No século XV, no Ocidente, e por que eu falo do Ocidente? Que nós derivamos nosso direito aqui, essa questão da medida de segurança do Ocidente. Porque no Oriente, o tratamento do louco era completamente diferente do nosso. Então, por exemplo, tinha uma religião derivada da região árabe que entendia que o louco ele vinha para a Terra para trazer mensagens divinas. Então, tinham um tratamento diferente. A medicina árabe era uma medicina que tinha um pouquinho mais de humanidade na questão do louco. Então, no século XV, a gente começou a ter aqui no Ocidente, lá na Espanha e Itália, alguns estabelecimentos, muito poucos, que faziam esse tratamento de medicina árabe, tá? O século XVII, ele se torna o mundo da exclusão. Nesse século, nós conseguimos ter vários estabelecimentos em conjunto com invalidados pobres, mendigos, desempregados, portadores de doença venérea, criminosos, libertinos. Então, a gente tinha uma mistura e uma exclusão social, tanto do louco quanto de qualquer outra pessoa que tivesse ali na rua, um mendigo, um desempregado, um portador de doença venérea, né? Qualquer pessoa que tivesse alteração da razão ou da moral. Então, eu misturava essas pessoas no mesmo espaço. A internação, ela era vista como uma medida assistencial. O Foucault, o Foucault escreve, tem vários livros, né, que explica sobre a questão da loucura, e ele diz que foi feita uma assimilação obscura, ou seja, uma mistura que não estava prestes a se romper. Isso no século XVII. Então, até hoje, nós temos essa assimilação obscura, como ele disse. Nós temos a mistura, como eu disse, eu tenho medida de segurança dentro de unidade prisional, eu tenho essa mistura de criminosos com loucos, com desempregados, ou seja, todos aqueles que a sociedade não quer ver na rua, né? É uma exclusão social, uma faxina social. E eu tenho um período de transição entre o absolutismo, tá? E a burguesia, em que no absolutismo eu tinha o reincidente, o louco, como inimigo do Estado, né? E depois, com o absolutismo, a liberdade, igualdade, fraternidade, em vez de a gente ter uma melhora quanto a isso, não. Quanto mais pessoas no poder, maior o número de controle da sociedade que eu tenho que ter. Então, foi maior a exclusão. E nisso começa a ascender o mercado e industrialização. Então, a gente tem uma exclusão desse pessoal que não se faz necessário no capitalismo, tá? Então, é aí que a gente começou a fazer esse bolo e misturar todo mundo nesses porões da loucura. No século XVIII, eu começo a ter uma distinção desse louco na ordem social. Aí entra a ciência psiquiátrica, que passa a se apropriar desse louco e vai ligar a criminalidade à patologia, desculpa, a patologia à criminalidade, né? Ele vai ligar a psiquiatria vai tornar posse do louco no século XVIII. No século XIX, a gente já vai ter explodindo de número de manicômios, e foi considerado o século dos manicômios. A gente vai ter codificados em vários países a periculosidade, e a gente vai ter esse resgate naturalista do homem perigoso, do homem delinquente, que eu falei para vocês, né? Como eu disse, o mito do homem delinquente, ele alimenta o medo. E o medo, ele é essencial para controle da sociedade, tanto para partidos de direita quanto para partidos de esquerda, né? O que nós temos é um excesso de legislação criminal e disso o louco também não foge, né? No meio de tudo isso, Felipe Pinel constrói um espaço específico para os alienados e ele vai se tornar o precursor da psiquiatria moderna. Então, no Brasil, a gente teve o primeiro hospital psiquiátrico
foi o Hospício de Dom Pedro II, em 1841. Depois nós temos no século XX, nós chegamos ao ápice, né, dos maus tratos, aí a gente tem o choque elétrico e todos aqueles maus tratos que a gente conhece, que fizeram em hospitais psiquiátricos. Tem Rachel, acho que na Netflix, mostra um pouco aqueles métodos, de colocar na água fria, na água quente. É uma série da Netflix que tem bastante método de tortura utilizado antigamente. Então a gente chegou no ápice dos métodos de tortura no século XX, e eu vou ter o início da reforma psiquiátrica, porque eu não vou aceitar, né? A gente não aceita esses maus tratos às pessoas dentro de manicômio, nesse grau, e pessoas morrendo com choque elétrico. Perdi o mouse aqui, por isso que eu tava. No século XXI, a gente vai ter medida de segurança naquela mistura, né, que o Foucault fala, em unidades prisionais comuns ou em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Aí eu vou falar um pouco para vocês de gramática, né, que é tudo a mesma coisa. Manicômio judiciário passou a ser hospital psiquiátrico e judiciário, que passou a ser hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, tá? Que são os mesmos locais, é quase que um sinônimo, onde a gente vai colocar pessoas que são loucas e que têm conflito com a lei. Deixa eu abrir aqui o chat, qualquer coisa vocês colocam aqui para mim, tá? Bom, o Holocausto Brasileiro, como eu falei para vocês que eu não conheci, assim, desculpem a ignorância, que acho que a maioria das pessoas já conheciam esse caso. Nós temos um hospital psiquiátrico que existe até hoje, mas na época chamava Hospital Colônia de Barbacena, e a gente teve 60 mil mortos, prestem atenção, 60 mil mortos dentro de um hospital colônia em Barbacena, em Minas Gerais. Então, esse fato era completamente desconhecido por mim. E quem fazia parte desse hospital colônia de Barbacena? Então, era só o louco infrator? Não, nós tínhamos crianças que eram indesejadas, né? E estavam internadas em algum local, mulheres que o marido não queria. Nós tínhamos pessoas que tinham epilepsia, que eles continuavam, entendiam na época que teria que internar em manicômio. Então, nós tínhamos pessoas de todo tipo misturadas ali no Hospital Colônia de Barbacena. É óbvio que com aquela superlotação, né? Em 1930, ali, eu anotei para vocês, a gente tinha 5 mil pacientes. A capacidade máxima era de 200 pessoas. E lá tinham 5 mil pessoas. Então, é óbvio que não tinha cama para todo mundo. Eles dormiam naquela alfafa de cavalo, grama no chão. E muitos não tinham cobertor. Quando lavava roupa, eles ficavam pelados. E aquele frio de Barbacena, né? E quando as pessoas chegavam lá no Hospital Colônia de Barbacena, eles chamavam de trem de doido. E tem aqui uma passagem que a Daniela Arbex coloca no livro dela, que ela fala assim: homens, mulheres e crianças, às vezes, comiam ratos, bebiam esgoto ou urina, dormiam sobre capim, eram espancados e violados. Nas noites geladas da Serra da Mantiqueira, eram atirados ao relento nus ou cobertos apenas por trapos. Esse livro ele é muito interessante, porque além de trazer essa ideia do tratamento que a gente tem e tinha, né, com as pessoas loucas, ainda mostra todo a causa mortes de não só da questão de eletrochoque, de doença, elas morriam de frio, elas morriam de fome. Né? Hoje tem um museu ali no local onde era o Hospital Colônia de Barbacena, mas o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico é no mesmo local, ele ainda funciona. Eu trouxe fotos para vocês, desculpa, é pesado. Eu ainda não trouxe as fotos mais pesadas, eu trouxe só algumas fotografias para vocês. Foi fotografado por Luiz Alfredo em 1962, acho que eu anotei aqui para vocês, e mostra o Hospital Colônia, né, no ápice ali em Barbacena. E eu acho que a gente precisa conhecer essa história.
Então, aqui mostra a superlotação, né? O estado de morte em vida, né? As pessoas puro osso ali, passando fome. E essa foto acho que é uma das mais famosas do Hospital Colônia de Barbacena, e eu trouxe ela porque tem uma criança aqui no meio, é para vocês verem que aqui tem uma parte de homens, tem a parte de mulheres, e eu trouxe aqui o estado que eles ficavam. Acho interessante não só a gente ter uma ideia do histórico e muito menos só de direito, né, gente? A gente tem que conhecer a história. E essa é a história. Nós tratamos os loucos com extrema violência, com tortura, e loucos somos nós, né? Loucos somos nós de tratar pessoas com transtorno mental dessa maneira. E ainda hoje tratar também, porque ter transtorno, pessoa com transtorno mental dentro de unidade prisional ou dentro de hospital de custódia é uma forma de tortura. Eu trouxe aqui no slide, que depois eu vou compartilhar, o link, né, das fotos, tá? Foi Eduardo Roberto que escreveu esse artigo, e dentro tem todas as fotos, tem várias fotografias, eu aconselho demais vocês verem. Quem gosta de assistir vídeo no YouTube, tem Em Nome da Razão, de Elvésio Raton, de 1979, ele traz esse filme dos Porões da Loucura, e tem um documentário sobre o Hospital Colônia de Barbacena, que aqui eu coloquei aqui o link para vocês, mas tem facilmente no Google, vocês acham. É bem pesado, viu, gente? Só para quem tem estômago não conseguir assistir até o final. Bom, então a gente tem toda essa violação que eu mostrei para vocês. Ah, foi uma repercussão mundial, viu? Porque nós tivemos o psiquiatra italiano veio para o Brasil e denunciou para o mundo inteiro o que estava acontecendo ali em Barbacena. Então nós tivemos uma repercussão mundial daquilo. 60 mil pessoas mortas, corpos vendidos para a faculdade de medicina. Então tem várias coisas, está tudo ali naquele livro da jornalista. E para ajudar, a gente teve o caso de Damião Ximenes Lopes, que eu vou trazer para vocês também. O Damião Ximenes Lopes, ele morreu em outubro de 1999. Esse caso, vocês que estudam para concurso, com certeza vocês devem conhecer, né? Ele morreu em decorrência de maus tratos sofridos na Casa de Repouso Guararapes, em Sobral, no Ceará. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela entendeu que houve violação do direito à vida, à integridade, às garantias judiciais e à proteção judicial. E ela decidiu que os estados eles têm o dever de regular e fiscalizar toda a assistência prestada às pessoas sob sua jurisdição. E isso não importa se é pública ou privada. Então, essa decisão da Corte Interamericana, ela disse, o Estado brasileiro, vocês têm o dever de regular e fiscalizar a assistência e saúde dessas pessoas. E estabeleceu diversos deveres para o Estado brasileiro. E um dos deveres, é por isso que eu trago o caso aqui do Damião Ximenes, que é muito importante para a gente, é que o Brasil elaborasse uma política antimanicomial, contra manicômio, para a gente acabar com essas violações de direitos humanos. Isso impulsionou a aprovação da Lei 10.216 em 2001. Então, existia antes, né, esse projeto, eu não lembro a data do projeto, mas foram anos de discussão, mas em 2001 nós tivemos o caso na Corte Interamericana, nós tivemos em decorrência desse caso da Corte Interamericana de Violência de Direitos Humanos, a Lei 10.216 de 2001, e é essa lei que vocês não podem esquecer. Lei 10.216 de 2001 é a nossa lei antimanicomial, tá? Essa lei é fundamental para a medida de segurança e para qualquer questão de tratamento de pessoa com transtorno mental, de internação voluntária, involuntária e compulsória. É nela que a gente vai se fundamentar. Esse caso do Damião Ximenes, ele é muito importante porque ele traz a violação de direitos humanos, é o primeiro caso da corte que traz a violação da pessoa com deficiência mental. E aqui a gente tem uma diferença, né? Existem pessoas com deficiência mental que recebem medida de segurança, e existem pessoas com transtorno mental, que são coisas diferentes. E também existem pessoas com transtorno e com deficiência, tá? Aqui agora a gente vai saber como que surgiu essa medida de segurança. Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre a medida, mas como que surgiu isso aqui no Brasil, né? Nas ordenações filipinas,
não tinha menção à questão do louco que praticava uma infração. No Código do Império, 1830, o Código Republicano de 1890, as pessoas que cometiam as infrações, elas eram devolvidas aos familiares, a gente não tinha implicação criminal. Em 1903, nós tivemos uma lei, a Lei dos Alienados, que proibia manter essas pessoas com transtorno mental no mesmo lugar de criminosos. Então, a gente tinha essa preocupação. Preocupação com a questão da família e preocupação da questão de manter esses entes separados. Aí veio 1940, né, no nosso Código Penal, que é completamente fascista, e surgem as medidas de segurança, que são fundadas na periculosidade, que eram aplicadas na redação original. É bom a gente saber do histórico para saber como é que é hoje em dia, né? Na redação original, eu podia ter medida de segurança tanto aos imputáveis, quanto aos inimputáveis, quanto aos semi-imputáveis. Então, a mesma pessoa, ela podia ter pena e medida de segurança no mesmo fato, por entender que ela era perigosa. Então, eu entendia que aquela pessoa era perigosa, eu podia dar uma pena e uma medida de segurança, tá? Era o duplo binário que a gente chamava, né? Em 1984, a gente teve a reforma do Código Penal. E aí foi estabelecido o sistema vicariante ou substitutivo. O que que significa? Vamos fazer uma separação. Eu não tenho como considerar o imputável, né, que está no seu perfeito juízo na prática do crime, uma medida de segurança, né? E ao inimputável, uma pena. Eu tenho que fazer uma divisão. Então, o imputável, ele responde pena. O inimputável, ele tem uma sanção penal que é uma medida de segurança. Então, eu fiz essa divisão. Já o semi-imputável, ele pode ter ou a redução da pena ou substituição da pena por medida de segurança. Bom, e como que eu nasço aí? Como é que chego nessa medida de segurança aqui que eu tanto estou falando? No processo penal, a gente tem um incidente de insanidade mental. E o médico faz uma perícia que vai apontar se aquela pessoa é inimputável ou não. E a depender do relatório do médico, o juiz vai analisar e vai aplicar na sentença, ele vai ser absolvido, né? E vai aplicar uma medida de segurança. Então, é um fato típico, ilícito e não culpável. E olha que louco isso, para ver como louco não são os loucos, né? Como que eu vou passar do fato típico e ilícito? Como é que eu vou presumir o dolo e a culpa de uma pessoa que é louca para chegar até a culpabilidade? Então, esse sistema, né, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, ele não se sustenta. Desde o início, a gente faz uma teoria diversa da teoria da pena, da teoria do crime. Nós utilizamos aqui uma teoria diversa e nós fingimos que a pessoa que é louca tem dolo ou culpa, coisa que ela não tem. Então a gente teria que, já na primeira fase do crime, excluir essa questão da pessoa louca, do inimputável. E Juarez Tavares fala isso, teve uma, um encontro internacional sobre medida de segurança, e ele fala muito isso, né? Que na época as pessoas, os juristas, acharam que era bom fazer essa divisão de teoria, mas hoje a gente vê que isso é completamente absurdo de ignorar o dolo e culpa de uma pessoa, né? Então, aqui no artigo 96 do Código Penal, a gente vê o seguinte: cheguei ali na absolvição, que a gente chama de absolvição imprópria. O juiz vai aplicar uma medida de segurança. E é aqui que nasce um dos maiores problemas nossos. O artigo 96, ele fala assim: a internação será determinada, mas se o fato for punível com detenção, o juiz pode aplicar o tratamento ambulatorial. Então, o que que significa? Significa que o médico, o assistente social, a psicóloga, eles não servem para absolutamente nada. A partir do momento que eu sei que aquela pessoa é inimputável, o juiz, Deus do processo, decidirá entre internação e tratamento ambulatorial pela fórmula reclusão e detenção. Esse é o segundo maior absurdo da questão da medida de segurança. Então, esse método,
que utiliza essas causas biológicas, sociais, psicológicas, é chamado do método positivista na criminologia, né? E Juarez Cirino dos Santos, que é outro Juarez, né? Os dois são excepcionais. O Juarez Cirino dos Santos, ele explica esse método positivista numa frase que eu gosto muito aqui nesse livro, Criminologia, Contribuição para a Crítica da Economia de Punição, que ele fala assim: a definição de crime como ente jurídico e de pena como retribuição da culpabilidade, elas são substituídas, as duas, tanto a definição do crime quanto a definição da culpabilidade, por conceitos naturalísticos, por causas biológicas, e aí a gente vai entrar no Lombroso, que escreveu O Homem Delinquente, e a mulher delinquente prostituta, né? Porque da mulher, é óbvio que ele tinha que ainda acrescentar a mulher delinquente e prostituta. As causas psicológicas de Garofalo ou sociais de Ferri, na sociologia criminal. Então, são 3 causas que nós excluímos essa culpabilidade e formamos a medida de segurança pela perigosidade social. Então, basicamente, foi assim que nasceu essa medida de segurança, sem sustentação jurídica nenhuma, com métodos que consideram causas biológicas, psicológicas ou sociais e não o que a pessoa praticou. Então, ela vai voltar completamente no autor e não no fato. E nós temos, diante dessa medida de segurança, esse depósito aqui de pessoas que eu coloquei aqui na foto para vocês, só para vocês terem uma ideia, que é mais ou menos assim, que eles ficam um do lado do outro em macas. Bom, então, voltando aqui no comecinho que eu falei para vocês, quais são os nossos problemas da medida de segurança? O primeiro deles, e o mais importante, é o processo penal completamente inadequado para o louco infrator, né? Que o inimputável ele não compreende o andamento do processo. Depois, não foi recepcionado pela Constituição o sistema de medida de segurança. O sistema, quando eu falo sistema, eu falo dele dentro do processo penal, do penal, da execução penal. Então, esse bolo todo que não foi recepcionado, os artigos que correspondem à medida de segurança dentro dessa legislação. E depois eu tenho a lei antimanicomial que revogou parcialmente, porque foi posterior, Código de Processo Penal, e a lei de execução penal. Então, eu vou trazer para vocês cada um desses problemas para a gente tentar entender. Porque o que eu quis focar hoje aqui para vocês é que não adianta eu chegar com um bando de jurisprudência, que a maioria é tudo desfavorável, se a gente não entende onde é que está aqui a lei antimanicomial? Por que a lei antimanicomial que aplica? Por que não existe mais medida de segurança e sim medida terapêutica? Porque eu preciso entender isso para explicar no processo e para explicar para o juiz. Porque a hora que eu chego com o processo na execução penal, eu passei por todas essas fases e a medida de segurança foi concretizada. E eu tenho uma pessoa há 20, 15 anos dentro de um sistema prisional e de que não passou por essas fases e eu não consigo nem explicar para o juiz o que a gente pode fazer, porque ela perdeu o vínculo familiar, ela já não tem mais vínculo nenhum com ninguém, não tem para onde ir, não pode ficar na unidade prisional, não pode ir para o manicômio, porque manicômio também é inconstitucional. Então, o que a gente faz com essas pessoas, né? Então, a gente tem que entender esse problema para tentar a solução no dia a dia. Bom, então vamos começar aqui com os problemas. A inadequação do processo. Por que o processo penal é inadequado? As garantias para o louco não são aplicadas. Não tem como garantir para um louco um contraditório e ampla defesa. Ele não tem como fazer a autodefesa. Ele não tem como fazer uma comunicação prévia, reservada com o seu defensor, porque não vai ter como o defensor entender o que o louco está dizendo. Então, não tem um devido processo legal e eu não tenho um devido processo convencional. Eu tenho uma aplicação de medida de segurança que é mais grave do que a pena, e é aqui que eu queria que vocês entendessem. Nunca compensa uma medida de segurança. A medida de segurança nesse sistema que a gente tem hoje é deixar a pessoa eternamente dentro de uma unidade prisional, fingindo que está realizando um tratamento ou um manicômio. Ela é sempre mais gravosa do que uma pena, né? E aqui só pus uma observação, porque quando eu falo para vocês de não existe devido processo legal e não existe devido processo convencional, quem fala de devido processo convencional é um juiz da Corte Interamericana de Direito
Humanos, que é Eduardo Ferrer MacGregor, no caso Cabreira Garcia e Montiel Flores versus México. Ele entende que os direitos da Convenção Americana de Direitos Humanos e a jurisprudência da Corte formaram o devido processo convencional. Então, para a gente ter um processo justo, a gente tem que ter o devido processo legal e o devido processo convencional. O processo, vocês sabem, é garantir a pessoa, né? E ele, para um louco ou uma pessoa que é imputável, ele é idêntico. Ele nasce idêntico. A única diferença é aquele incidente. A gente suspende o processo e vai ter um incidente, que é para ver se ele é louco mesmo, que fazem os exames, e vai ter nomeação de um curador. Mas tem audiência do mesmo jeito, não tem atendimento psicossocial, na custódia ele não é encaminhado para a rede de assistência pública, ele simplesmente é tratado como se imputável fosse ali desde o começo. Então, a gente já tem esse problema que tinha que ser exterminado na porta de entrada, que é a custódia. Para os deficientes mentais, a gente tem a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fala que os estados têm que garantir que as pessoas que sejam privadas de liberdade, nesses casos, façam jus às garantias. Então, como que eu vou dar essas garantias para a pessoa? Então, qual que é a solução, né? A solução é uma solução que todas as pessoas que estudam medida de segurança falam. Medida de segurança não devia existir. A partir do momento que eu faço uma perícia e vejo que a pessoa tem transtorno mental, não é o direito penal que tem que tratar desse caso. Ele tem que ir para a saúde, tá? Não importa o crime que ele praticou, ele não sabia que ele tinha praticado. Então, o crime tem que sair fora e a saúde que tem que cuidar dessa pessoa. O segundo problema é essa não recepção da Constituição. Por que a Constituição não recepcionou? O Código Penal, o Processo Penal, a execução são todos anteriores à Constituição. Por que não recepcionou? Porque a Constituição, ela só adotou a culpabilidade. Ela só adotou a teoria da culpabilidade. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, eu não tenho sanção criminal sem culpa. Foi isso que a Constituição decidiu. Então, eu não posso fazer nada baseado em periculosidade, que é algo de futurologia, porque a Constituição não prevê. A Constituição só prevê que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, não há sanção criminal sem culpa e medida de segurança é sanção criminal. E aqui eu queria falar para vocês que isso não tem dúvida na jurisprudência e nem na doutrina. O STF já decidiu no RE 628-658 do Rio Grande do Sul, que era sobre indulto, tá? Indulto de medida de segurança, que medida de segurança é sanção penal. Então, eu estou aplicando sanção penal a quem não é culpável. E isso é inconstitucional. E existem outras violações, tá, na Constituição. Por exemplo, princípio da legalidade no viés da tipicidade. Por quê? Porque a periculosidade, ele é um conceito aberto, né? Eu não sei quem é perigoso, quem não é. A psicologia diz que não sabe identificar futurologia, se aquela pessoa vai ou não voltar a incidir em crime, se aquela pessoa será perigosa ou não para a sociedade. É um conceito muito aberto, de prognóstico. Então, ele fere a legalidade. E depois, o princípio da proporcionalidade, no viés necessidade. Por quê? A patologia, transtorno mental, ele vai prosseguir tendo medida de segurança ou não. Então, para que eu tenho medida de segurança se eu não vou resolver? Não é proporcional, tá? Bom, em terceiro lugar aqui, a lei. Agora a gente chega mais numa uma questão que a gente pode usar mais no dia a dia, que é da lei antimanicomial. Bom, essa lei antimanicomial, eu vou relembrar vocês, Franco Basaglia, na Itália começa a reforma psiquiátrica, no Brasil começa também a reforma psiquiátrica, eu vou explicar aqui para vocês. E o caso Damião Ximenes, então tudo isso impulsionou a nossa Lei 10.216 e trouxe essa reforma no modelo de saúde mental, e foi uma reforma significativa. O objeto, o produto, é a desinstitucionalização. Ela vai estimular o tratamento em regime comunitário e não hospitalar.
A lei antimanicomial, ela trata de 3 modalidades de internação: voluntária, involuntária e compulsória. Qual que é a modalidade compulsória? É a determinada pelo juiz. Se ela trata de internação compulsória, ela trata de medida de segurança, porque a medida de segurança nada mais resulta, né, do que a internação compulsória por parte do juiz. A lei prevê, e depois vocês leem, essa lei é muito curtinha, tá? Eu não lembro qual que era o artigo, se é sexto ou quarto, mas acho que é quarto. A internação, ela seria medida subsidiária. Só é aceita a internação quando o recurso extra-hospitalar não for adequado, e só em caso de surto. Não existe mais essa fórmula reclusão, internação, detenção e tratamento ambulatorial. Isso acabou com a Lei 10.216. Tem internação ainda hoje para quem tem transtorno mental? Tem. Em leitos psiquiátricos de hospitais gerais para quando ela tiver surto. E não importa se é medida de segurança, se é pessoa com transtorno que não tem medida de segurança, tá? Então existe ainda, mas é excepcional. E ela é realizada, essa internação, em locais sem características asilares. Então, o que são locais com características asilares? Com características de asilos, né? Que são os manicômios judiciais, os hospitais de custódia e tratamento e os hospitais psiquiátricos. Essas 3 linhas, hoje, então, eu vou substituir o manicômio pelo hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, e aí eu tenho os hospitais psiquiátricos também. Eu tenho essas 2 linhas para quem pratica infração, para quem não pratica. E os 2 têm características asilares. E a política antimanicomial, ela prevê a extinção dos 2. Eu só vou ter internação quando a pessoa está em surto e ela precisa e urgente de uma internação. Aí ela é medicada, controlada e volta para tratamento ambulatorial na rua. E tem um surto, volta para internação. Então, dentro de leito de hospital geral. Como é que é feito? Quem que escolhe o tratamento? É aí que a Lei 10.016 muda completamente a nossa visão de medida de segurança. O tratamento, ele é feito com base no PTS, que a gente chama, que é o Projeto Terapêutico Singular. É um projeto terapêutico feito para aquela pessoa específica, diante de indicação de médico psiquiatra e equipe social. Então, ele vai ser passado por uma equipe psicossocial e um médico que vão definir qual é a forma de tratamento. E é aquela forma de tratamento que vai ser aplicada, e não importa se é medida de segurança ou se não é. É o projeto terapêutico singular que escolhe, e não o juiz. Por que eu falo tanto que pode ser para um ou para outro? Como eu disse para vocês, trata da internação compulsória, então trata da medida de segurança. Mas mais do que isso, esses direitos e proteção, eles são previstos sem qualquer forma de discriminação. E isso é falado na lei e depois em vários tratados internacionais. Eu vou passar para vocês outras normativas, tá? Para vocês verem que a gente não pode distinguir a pessoa com transtorno mental, não importa se tem infração ou não, ela tem que ter o mesmo tratamento. Eu tenho uma rede de assistência social, de saúde mental? Tenho. Eu tenho uma rede ampla, que é a rede de atenção psicossocial. Então, eu tenho Centro de Apoio Psicossocial, que é o CAPS, que vocês devem cansar de ouvir, Centro de Residência Terapêutica, Centro de Convivência e Cultura, unidades de acolhimento, leitos de atenção integral, que é esse de hospital geral, e CAPS 3. Então, eu tenho uma rede de extensão psicossocial que já existe do governo federal, tá, gente? E aí, eu chego no ápice para vocês existe uma. O que a gente tem que fazer, então, com essas pessoas aqui? Medida de segurança, manicômio, as medidas de segurança, que é o local asilar, que é proibido, e eu tenho as medidas de segurança na unidade prisional. Então, eu teria que passar para essa rede. Como que eu passo para essa rede? Eu tenho uma solução, gente, muito simples, que já existe, que já tem financiamento do governo federal e que os estados não procuram, tá? Em 2014, no dia 14 de janeiro, portaria do Gabinete do Ministro, número 94, do Ministério da Saúde, criou as equipes de avaliação, é um nome enorme, equipes de avaliação e acompanhamento das medidas terapêuticas
aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei. Resumindo, EAP. Tem uma cartilha, eu pus o link para vocês dessa cartilha. Tem que ter, aqui já vou para o próximo slide, que senão eu vou começar falando antes daqui. Tem que ter uma adesão às EAPs, e eu fiz uma busca e eu só achei Piauí e Maranhão aderindo às EAPs. Essas equipes são compostas por enfermeiro, médico, psiquiatra com experiência em saúde mental, psicólogo, assistente social, profissional com formação descrita por lei. E essas equipes são essenciais e que nascem para a medida terapêutica. Elas são exclusivas dessa pessoa que pratica infração. E garante essa individualização da medida terapêutica. Então, se a gente tivesse essas equipes, assim que a pessoa chega ali na custódia, às vezes antes de chegar na custódia, já passar por essa medida terapêutica, por essa equipe, nessa EAP, e vai receber a medida terapêutica que vai ser aplicada de acordo com a necessidade do caso. Então, como eu disse para vocês, eu achei que tem EAP Piauí e Maranhão. Então, portanto, aqui morre a medida de segurança e nasce a medida terapêutica, e é ela que deveria existir. E com base na lei, portarias, tratados internacionais, e não é o que a gente vê no dia a dia, e não é o que está na jurisprudência. E é o que eu queria trazer para vocês, para a gente entender primeiro, para ver o que a gente faz no dia a dia depois e trazer tudo isso. O Foucault, em um dos livros dele, ele fala, é excepcional essa parte, eu adoro, ele fala sobre a porta giratória. Ele fala que quando entra um fator patológico, a criminalidade desaparece. Que nem eu falei para vocês, qual que é a alternativa? A alternativa era de que toda a legislação fosse modificada, né? E que, a partir do momento em que a gente vê um fator patológico, a criminalidade sai fora e ele fica com a saúde. Não é o que a gente ainda tem as leis em vigência. Mas e daí? Foram revogadas, foram não recepcionadas. Então, a gente existe leis novas a serem aplicadas e a gente não pode ficar nesse sistema antigo, arcaico da medida de segurança, desumano, degradante, humilhante, que faz as pessoas passarem. Eu trouxe aqui outras normas importantes para quem estuda medida de segurança, que quer entender essa medida terapêutica, tão importante quanto a Lei 10.216. É que a Lei 10.216 é de fundamental importância, né? Bom, parar para respirar aqui um pouco. Tem uma resolução da ONU de 91, que no princípio 1.4, ele fala, lembra que eu falei para vocês que não tem discriminação sob a alegação de transtorno mental. Eu não posso fazer essa discriminação sob a alegação de transtorno mental. O princípio 3, do item 3, os princípios de boas práticas e proteção das pessoas privadas de liberdade nas Américas, eu uso bastante, tá? Esses princípios e boas práticas no dia a dia, na execução. Fala que uma pessoa num hospital psiquiátrico ou outra instituição equivalente deverá ser usada como último recurso, e aí a subsidiariedade, ela está desde esses princípios da América. A Declaração de Caracas também, de saúde mental, ela é essencial, que ela dispõe que a reestruturação da assistência psiquiátrica permite a promoção de modelos alternativos centrados na comunidade. E eu não expliquei muito bem, só vou fazer um adendo aqui, quando eu falei da reforma psiquiátrica, que a gente teve, porque aqueles métodos psiquiátricos considerados violadores de direitos humanos, então hoje a gente tem uma ressignificação, né? A gente não abandonou o modelo psiquiátrico, porque a gente ainda tem atendimento por psiquiatra, mas por equipe psicossocial. É só para vocês entenderem que a gente passou para o modelo comunitário, foi essa reforma ali, de uma passagem para outra. Sobre. Vocês querem meu arquivo já? Eu vou fazer 1 minuto, então eu vou passar para você. Eu não consigo passar? Pode passar, Gustavo. Não, Alessia, é o que eu tenho o livro do Juarez de Criminologia, do Juarez Seguino. Eu mandei para o Gustavo para disponibilizar no chat. Nicolas, não pode disponibilizar livros digitais em vigência. Só um adendo aqui. Bom, voltando aqui, passei na Declaração de Caracas, princípios e boas práticas e os princípios da ONU.
o livro do Juarez Cirino dos Santos, que você quer dizer, ele tá à venda. Ele não é um livro antigo. Bom, o Conselho Federal de Medicina, ou o Conselho Federal de Psicologia, ele é essencial também nessas afirmações aqui que eu estou explicando para vocês. E o Conselho Federal de Medicina, ele fala assim, que a internação compulsória é determinada pelo juízo. Então, a gente entra na lei ali, ok, então eu estou falando mesmo de medida de segurança. E eles falam no artigo 33 dessa resolução 2057 de 2013, que quem determina a natureza e o tratamento ministrado é o médico, que poderá prescrever alta no momento em que entender que aquele se encontra em condições para tal. Então, eu não posso enfiar alguém num hospital psiquiátrico e manter ele lá sem condições para tal. Quem decide é o médico, não vai ficar ali para sempre. Desculpa que está tocando a campainha, mas ele não vai ficar ali para sempre ao mero decisão do juízo. Bom, outra portaria aqui que é essencial é a portaria do Gabinete do Ministro número 52, de 20 de janeiro de 2004, e a Política Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde, que estabelece, aqui é fundamental para nós mineiros, tá? Não, da Defensoria. Essa portaria do Gabinete do Ministro, ela vai estabelecer uma redução dos leitos psiquiátricos até extinguir. Então, lembra do números clausus? Eu não posso... você não pode ter uma... Você tem uma vaga para uma pessoa, eu não posso ter uma superlotação. Aqui é um outro sentido. Eu tiro uma pessoa do hospital psiquiátrico e da manicômio, eu não posso mais abrir aquele leito. Então, os leitos, eles têm que diminuir até extinguir. É essa a previsão do gabinete do ministro, que quase foi detonada ali pelo ex-ministro da Saúde, que previu algumas questões de aumento de leito, tá? E atual também, a gente quase perdeu todas essas portarias, teve revogação dessas portarias, no dia seguinte voltaram as portarias, mas não vou explicar isso para vocês, que já tem quase uma hora aqui que eu tô falando. Outras resoluções também são muito importantes. Eu tenho uma do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é a Resolução 4 de 2010, que fala que na execução da medida de segurança, não é uma resolução perfeita, tá? Que ela não fala de medida terapêutica, não era nem para tratar da medida de segurança, mas ela fala que a Lei 10.216 estabelece a proteção dos direitos da pessoa de transtorno mental e redireciona o modelo assistencial de tratamento e cuidado na saúde mental, que deve acontecer de modo antimanicomial, em serviços substitutivos em meio aberto. Então, ali eu tenho um conselho que trata de política criminal, que é importante na questão da política criminal, e fala assim, apliquem a Lei 10.216. E nessa mesma resolução, no artigo 6º, determinou que o Poder Executivo, junto com o Judiciário, em 10 anos, substitui o modelo manicomial pelo antimanicomial. Isso foi em 2010, nós estamos em 2021. Isso aconteceu? Não, tá? Por fim, nós temos as resoluções do CNJ. Nós temos a resolução 113 de 2010, que também dispõe que a sentença absolutória será executada, absolução imprópria, né, nos termos da Lei 10.216, que o juiz tem que aplicar a política antimanicomial, e a recomendação 35 de 2011, que recomenda que os tribunais adotem a política antimanicomial sempre que possível no meio aberto. E a gente vê isso? Não, a gente vê pessoas com furto de medida de segurança, a gente vê pessoas crime ambiental com medida de segurança há anos, né? Quanto mais fatos, mais graves. Eu trouxe dados do SIS-DEPEN, os dados do SIS-DEPEN são abertos, estão no Ministério da Justiça. De janeiro a junho de 2020, a gente tinha 702.069 presos, tá? E dentro dessas, olha o tanto de medida de segurança. 2.696 eram medidas de segurança, tá? E
Na modalidade de tratamento ambulatorial, não ficou aqui no slide, não sei porque eu tirei, tem 290 e poucas pessoas. Isso mostra que provavelmente, então, a maioria ou está internada ou está em unidade prisional. Isso mostra também que a medida de segurança, ela faz jus ao nome, ela é uma medida de segurança. Ela nunca visa o tratamento, ela visa segurança pública para os outros, né? Num falso periculosidade de que a pessoa poderá ou não ser perigosa, né? Aí eu venho com uma pergunta para vocês, já está acabando. É possível a desinstitucionalização? Então, é possível tirar essas pessoas do manicômio? É possível tirar essas pessoas dos hospitais psiquiátricos, das unidades prisionais? Eu vou trazer 2 exemplos de sucesso para vocês. Um é o Piauí. O Piauí conseguiu desinstitucionalizar, ele conseguiu acabar com os manicômios, com as equipes que eu falei para vocês, do Ministério da Saúde, que está aberta a toda a adesão dos estados e que tem dinheiro financiado e equipes, e que não tem essa adesão pelos estados. Ele conseguiu acabar com o manicômio, tem essas equipes, que são as equipes de avaliação e acompanhamento das medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei. E em Goiás, que é a do Haroldo Caetano, o projeto dele, que eu expliquei para vocês ali no começo, do promotor de justiça, que foi feito refém e tudo. Ele conseguiu que os manicômios fossem encerrados no ano de 2006, com resultado do Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, o PAILI. Por que o PAILI ele é de tanto sucesso e deu tanto certo? O PAILI ele funciona com a rede social, né, mais ou menos com as equipes iguais das EAPs, e ele funciona dentro da Secretaria Estadual de Saúde, então ele não é vinculado ao judiciário, ele é vinculado à saúde. E o projeto terapêutico que a equipe define, o juiz cumpre. Então é essa a diferença de qualquer outro projeto que exista em qualquer outro lugar do Brasil. É da saúde pública, os juízes cumprem, porque foi programado assim, de que eles escolhem qual é a medida terapêutica daquela pessoa. Então, e só para vocês, uma medida de conhecimento aqui, né? Na Itália, onde começou a reforma psiquiátrica pelo Franco Basaglia, que é o psiquiatra lá, né? A reforma ela só acabou em 2015, a reforma psiquiátrica. O manicômio foi fechado em 2015. E em Goiás foi em 2006. Então, é possível? É possível. É possível a desinstitucionalização. Esse Franco Basaglia, uma vez ele foi indagado em 1963, 64. Depois, o que nós vamos fazer? Depois que vai abrir os pavilhões, né, de um manicômio lá, que era Gorizia, um asilo, não sei a denominação lá da Itália, o que pode acontecer, né? E aí ele fala assim, que depois que abrimos os pavilhões de Gorizia, em 1963, 64, todos esperávamos ver coisas terríveis, né? Porque as pessoas iam ser soltas. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Aconteceu de que elas estavam em tratamento e que não existe essa periculosidade que as pessoas falam quando a pessoa tem um tratamento adequado, né? Tem um estudo sobre isso em Goiás. Em Goiás, após a desinstitucionalização e fechamento do manicômio, Lúcio Costa fez um estudo, eu coloquei aqui para vocês, e o índice de reincidência foi de 5%. Que é extremamente menor do que a população carcerária imputável, né? E aqui, lembra que eu falei para vocês que aquela portaria do gabinete do ministro, número 94, era importante para nós mineiros, porque ela vem e fala da diminuição dos leitos psiquiátricos? Isso é um perigo. Conforme a gente... Não que isso tem que acontecer, né? A gente tem que fechar, mas conforme foram diminuindo os leitos psiquiátricos, e eu não posso mais manter igual antes, milhares de pessoas quando só cabem 200, as pessoas foram redirecionadas para unidades prisionais. Olha que beleza. Então eu tenho hoje Barbacena difundida em todas as unidades prisionais. Aparentemente, para o público, para a sociedade, se você for no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, eu estou dentro do número de leitos.
Mas a verdade é que dentro das unidades prisionais eu tenho centenas de pessoas, pelo menos mais de 200 há alguns meses atrás, depois fizeram mutirões, mas eu já participei de mutirão uns anos atrás, eu fiquei 1 ano participando do mutirão nos Novos Rumos, só de medida de segurança. E isso volta, são 500 pessoas na fila, a fila diminui, aí tem 200, aí diminui, aí volta. Por quê? Porque a gente não fecha a porta de entrada, a gente não tem essas equipes para redirecionar desde o começo e não fazer esse furdunço, né? Então é por isso que nós temos que tomar esse cuidado, porque nós temos Barbacena difundido nas unidades prisionais. E como eu disse, qualquer unidade prisional que eu fui, em Ribeirão das Neves tinham 8 unidades, em Governador Valadares 2, aqui em Uberlândia 2, e sempre tem medida de segurança. Eu tô com uma medida de segurança lá, agora chegou de outra cidade, ele tentou se matar, foi para o hospital, ficou internado no hospital, voltou do hospital e não tem familiar, porque depois de tantos anos, sem nenhum exame médico, depois que o juiz lá da cidade dele fixou a medida de segurança, ele não tem mais ninguém na vida, né? E a gente tem que restabelecer esse vínculo e começar tudo do zero, porque mandar ele para a rua ou mandar ele para uma clínica, então eu tenho que procurar um familiar. Então é isso que eu quis trazer hoje para vocês, para a gente tentar ver toda essa história desde o começo, para saber o que a gente faz quando pega esses casos. Bom, eu trouxe as inspeções de 2015 do Conselho Federal de Psicologia, que talvez para quem estiver aprofundando mais no assunto tenha interesse, né? Tem o site e várias inspeções que eles fizeram. O Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, eu esqueci de colocar aqui, mas eles fizeram também umas inspeções em vários hospitais psiquiátricos. E o que eles constataram foi assim, o completo abandono de pessoas. E a gente falou aqui de Barbacena, eu falei para vocês do Damião Ximenes, mas eu tenho aqui no estado de São Paulo, no interior, na rede ali perto de São Carlos, eu não lembro o nome da cidade, mas várias pessoas de hospital psiquiátrico que morreram de frio. Então, isso acontece há poucos anos atrás. Então, a gente tem ainda essas questões aqui de antes. Então, aqui eu fiz para vocês manicômio nunca mais, que é o lema, né, de quem estuda saúde mental. E aqui, como a gente trabalha com um plus a mais, que não é só o manicômio, eu coloquei para vocês e depósito em unidades prisionais jamais. E eu queria agradecer a todos. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse material com muito carinho e estou à disposição para eventuais dúvidas. Rede social, Twitter, que é o que eu uso todos os dias, @VeigaAlessa. Vocês podem me mandar pergunta no particular que eu respondo, tá bom? Gustavo? Tá Oi, tudo doutor, certo? tô aqui. Tô Bom, então escutando. é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aqui. Eu queria passar o material para vocês. Como que Pode faz, mandar hein? pra mim, se for o caso. Mas eu mandei já para... Posso disponibilizar